Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um dia de leitura do Blabog, plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje nós vamos fazer a leitura de 4 capítulos do livro do profeta Oséias. Então nós vamos entrar em mais um livro, dentro desse contexto histórico dos reis ali, da era da nação fragmentada, né? Israel ali dividida entre Reino do Norte, na capital ali em Samaria, o Reino do Sul, né, ali de Judá, com a capital ali em Jerusalém. Então, estamos vendo essa trama, né, vamos dizer assim, o desenrolar da história da redenção. Temos aprendido muito, tem sido muito edificante, sou muito grato ao Senhor poder estar junto com os irmãos aqui nessa missão. Tá bom? E você, que ainda não é inscrito, está chegando, é novo por aqui, se inscreva no canal, clique ali no sininho, ativa as notificações, para que você sempre seja avisado quando houver novidade aqui no canal. Tá bom? Entre também para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, o link está na descrição do vídeo, vai ser um prazer receber você lá. Tá? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que nos abençoe na leitura de hoje. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe na leitura de hoje, que tu segures em nossas mãos, nos conduza e possamos aprender mais e mais de ti. Nós assim oramos, pedindo que a tua palavra possa entrar no nosso coração, possa reviver a cada dia um amor verdadeiro por Cristo, pelo teu projeto de salvação. Senhor, nos ajude, ser conosco. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, então, eu também te peço que você possa seguir a gente lá no nosso perfil no Instagram, Instituto Aletheia OFC, a Aletheia com TH. Então, vamos seguir para a nossa leitura, conforme falamos, né, o livro do profeta Oséias, capítulos 1, 2, 3 e 4. O livro do profeta Oséias é um livro muito interessante. E nós sempre frisamos aqui, o nosso intuito não é fazer estudos, né? Nós sempre também colocamos, fazemos alguns comentários para acrescentar, para propor uma reflexão, para que a gente possa juntos ir construindo o nosso conhecimento, construindo o nosso aprendizado, e assim a palavra de Deus possa ir nos moldando. Então nós vamos aprendendo uns com os outros. Né? Então, vamos ler a palavra de Deus, Oséias 1. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, aqui ele situa o ministério do profeta Oséias dentro do âmbito histórico. O princípio da palavra do Senhor para Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Pai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei, pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe o nome de Loami, ou Loame, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, lhes se dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Queridos, nós vemos aqui nessa introdução uma coisa que me chama a atenção do livro de Oséias e que precisa ficar no nosso coração, tá? Que eu acho muito importante nós refletirmos sobre isso. Vamos pensar o seguinte: Oséias ele foi chamado para o ministério. Então Deus o chamou, como fez profeta, entregou a ele uma mensagem, e não só uma mensagem, mas um modo de viver. Então, você pensa, Oséias recebendo essa informação de Deus: olha só, você vai casar com uma mulher, tá? De prostituições, filho de prostituição,
Ou seja, sua mulher não vai lhe respeitar, ela não vai ser só sua, ela vai te trair, ela vai ser infiel. Então, olha só o Oséias recebendo essa informação. Então, já de início, nós podemos entender o grau de renúncia desse homem. Então, ele passou por cima daquilo que ele talvez sempre sonhou, aquilo que ele sempre quis, aquilo que eram os seus planos, para quê? Para obedecer a palavra do Senhor e para, mais importante, irmãos, para servir. Então, a vida de Oséias era para mostrar ao povo aquilo que Deus ele queria. Entende? Então, muitas das vezes, nós, tantos outros aí, sabe que eu recebi um chamado para ser apóstolo, para poder ser uma voz profética da última hora. Mas só para ficar falando, só para ficar discursando. Mas talvez se Deus pedisse alguma coisa, aí fica a pergunta: será que eu e você obedeceríamos como Oséias? Passaria por cima do nosso próprio ego, da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo, dos nossos próprios planos, para poder servir e se submeter à vontade do Senhor? Será que nós estamos prontos para isso? Para dizer que eu sou uma voz de Deus, que eu sou uma voz profética, que eu sou apóstolo, que eu sou rádio, que eu sou B, que eu tenho título tal? Será que nós estamos dispostos a ir até essas consequências? Então, por que Oséias fez isso? Então, Oséias queria servir ao Senhor e também ele queria servir ao seu próprio povo. Ele queria que o povo recebesse a mensagem de Deus vivo. Vocês não estão percebendo? Então, há uma relação vertical e há uma relação horizontal. De Oséias com Deus, de nós, servos do Senhor, com Deus e com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com a humanidade sem Cristo, com aqueles que estão em Cristo, são desviados, com os nossos irmãos que precisam de nossa ajuda, de nossa misericórdia, de nosso amor. Então, será que estamos dispostos a fazer o que Oséias fez? Ou será que estamos dispostos só a viver de mensagens? Não é isso? Só a viver de língua, de palavra, e não de atitudes. Então, essa é a reflexão que eu queria propor aqui aos irmãos. Naquilo que Oséias sentiu. Você imagina, olha só, você vai casar com uma mulher, prostituições, filhos de prostituição, a sua mulher vai ser infiel, ela não vai te respeitar, ela vai te trair, ela vai te abandonar, ela vai desejar outros homens, ela vai estar com outros. Olha só, obviamente, né, que Deus ele estava retratando a situação do povo de Israel. Não é isso? Então, isso é muito importante a gente frisar isso. Tá? Então, vamos para Oséias, capítulo de número 2. Dizei a vossos irmãos, ame, e a vossas irmãs, ruama. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Então, só essa observação aqui, parece que dá a entender que ainda assim os filhos dela não eram nem filhos de Oséias. Vocês estão entendendo? Então, o Senhor fala para Oséias assim: olha só, você vai casar com uma mulher, prostituta, filha de prostituições. E talvez, né, claro, nós estamos afirmando aqui, mas talvez o que parece, o que dá a entender, é que nem os filhos que nascem de Gomer, né, que era a esposa ali de Gomer, eram filhos de Oséias. Mas ele a amava. Guarde isso, irmãos. Ele a amava. Verso 5. Porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu vinho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o moço, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo,
tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas boas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás dos seus namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas ali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como nos dias que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, com os répteis da terra. E da terra tirarei o ar, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, e desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Loruama, e a Loami direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então aqui, Osés ele já está antecipando, né, a restauração do povo. Então, nós lembramos que Deus tinha um concerto com o povo. E havia uma promessa. Se o povo andasse nos mandamentos do Senhor, o Senhor os prosperaria, ele seria o seu Deus, ele seria o seu filho. Caso contrário, Deus os abandonaria a sua própria sorte. Então, o povo de Israel ele rejeita isso de Deus, e aí vem uma promessa que vai alcançar a minha vida e a sua vida. Agora, olha a observação aqui, desse versículo 14. Portanto, eis que eu atrairei, então está falando com a esposa infiel, com a esposa que está atrás dos outros namorados, dos amantes. Eu a atrairei e a levarei para o deserto e a falarei ao coração. Então, olha a atitude, tá, desse marido que foi humilhado, que foi traído, que foi enganado, que foi desrespeitado, mas que o seu amor ele permaneceu firme, o seu amor permaneceu constante, o seu amor permaneceu leal. Ele a amava, ele a amava. Então, não é como Deus faz conosco, irmãos. Então, o Senhor ele nos atrai para o deserto, porque no deserto não tem outras vozes, não há interferência. No deserto somos só nós e o Senhor. Lá nós conseguimos ouvir bem, nós ficamos mais sensíveis. Não há interferência das cidades com seu movimento, com as suas buscas por prosperidade, né? Com a sociedade de desempenho. Precisamos o tempo todo estar desempenhando, estar prosperando, estar produzindo. É o momento em que nós nos achegamos ao nosso Senhor e Ele nos fala ao coração. E aí Ele promete que uma restauração. Por quê? Porque agora ouvimos a sua voz. Não temos toda aquela bagunça, as muitas vozes falando. A voz da política, a voz da ideologia, a voz da economia, a voz da religião, todas as vezes. Né? A voz do ativismo religioso, da idolatria denominacional. Somos só o Senhor e eu. Então, é o momento de falarmos ao coração. E isso vai nos lembrar, né, lá também, né, de João Batista, que é a voz que clama no deserto. Então, as pessoas saíam dos seus lugares, das suas cidades, iam até João Batista para ouvi-lo. Porque a importância não estava na mensagem que ele carregava. Ou melhor, não estava nele, estava na mensagem que ele carregava.
A mensagem era importante. O que ele tinha era importante, não ele. Mas o que ele exalava era importante. O que ele exalava valia a pena. O que ele falava tinha valor. Porque ele estava entregando uma mensagem do Espírito Santo. E o valor não está em nós, mas aquilo que nós carregamos. São tesouros em vasos de barro. Então não foi assim. Então, fomos atraídos para o deserto. E o Senhor falou com cada um de nós. E o Senhor tem falado. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero aproveitar esse espaço aqui. Você que tem se sentido pior das criaturas, pelo seu pecado, seja ele qual for. Talvez possa ser um adultério, uma falha grave com o seu cônjuge, com o seu filho, uma falha grave com Deus, uma falha grave com você mesmo, contra o seu próprio corpo. Talvez você esteja viciado em coisas que não agradam a Deus. Coisas que as pessoas não veem, mas você e a sua mente te condena, te acusa. Eu quero dizer uma coisa para você. O nosso Deus é o Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus amoroso. O seu amor é leal. O seu amor é impotente. O seu amor é incomensurável. Ele tem perdão para cada um de nós. Ele quer nos restaurar. Por mais que sejamos infiéis. Por mais que sejamos infiéis. Por mais que muitas das vezes, os irmãos perdoem a expressão, por mais que muitas das vezes nos comportemos como prostitutos, prostitutas, em que nós escolhemos e damos atenção e amamos outro noivo. Talvez o seu trabalho, talvez estejamos adorando mais o nosso trabalho do que o Senhor, talvez estejamos adorando mais a nossa denominação do que o Senhor, talvez estejamos adorando mais o dinheiro do que o Senhor, talvez estejamos adorando mais os nossos planos do que o Senhor, talvez estejamos colocando muitas coisas no lugar de Deus. Mas isso pode ser passado. Deus, ele tem misericórdia para alcançar a minha vida e a sua vida. Então o Senhor talvez esteja agora te chamando ao deserto, te atraindo para o deserto para falar no seu coração. Meu filho, minha filha, eu te amo. A minha misericórdia é a causa de você não ser consumido. Então, há tempo para te restaurar. Hoje é o dia de te restaurar. Hoje é o dia de recomeçar. Hoje é o dia de, mais uma vez, eu estender para você a minha mão, a minha misericórdia, a minha graça, para que você possa voltar, para que você possa se restabelecer na minha presença. Então, querido, guarda isso. Guarda essa mensagem no coração. Só o nosso Deus pode. Só o nosso Deus. E Ele está fazendo isso. Ele está disponível para mim e para você. Não importa o dia que você está ouvindo isso. Não importa o dia que você está lendo a palavra aqui junto com a gente. Não importa. Esse é o dia que Deus ele quer demonstrar o seu amor e a sua misericórdia. Louvado seja Deus. Guarde essa mensagem. Tá? E a promessa é que, no início, ele falava, olha, eu não vou mais me compadecer. Eu não vou ter mais misericórdia. Eles não são mais meu povo. Eu não sou mais o Deus dele. No final do verso 2, ele diz exatamente o contrário. O Senhor fala, olha, eu vou compadecer. Vou me compadecer. Eu vou falar, ó, vocês são meu povo. Você e eu sou o Deus de vocês. Louvado seja o Senhor. Oséias capítulo 3. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada e meio homer de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfodes ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus. E Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então, a promessa. Ao erro, Deus aponta o erro. Ele já falamos isso aqui muitas vezes. A correção de Deus ela é maravilhosa. A repreensão de Deus é para nos colocar de volta nos trilhos, é para nos trazer de volta para o eixo. Precisamos entender isso, precisamos compreender que Deus ele nos ama. Deus ele não é injusto. Tudo na nossa vida tem um propósito para o Senhor, para te aperfeiçoar, para te fazer crescer. Precisamos confiar de que Deus ele tem na sua mão o controle de tudo. O último capítulo de hoje, Oséias, capítulo 4.
Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Com todo respeito, que jornal atual, né? Que jornal de hoje. Notícia fresquinha de hoje. Notícia fresquinha. Então, olha só, vê se não é a nossa sociedade de hoje, irmãos. Vê se não é. Então, Deus está apontando todos esses erros. O perjurar, que é o quê? É o jurar falsamente. É o enganar. Falar, eu vou fazer e não faz. As pessoas não têm mais palavras hoje. As pessoas não têm palavras. As pessoas não têm compromisso. Sabe? Não tem palavra mais. Aquela que chama palavra de homem. Né? Então, antigamente a palavra tinha muito valor. Quando você falava com alguém, você cumpria, tinha que cumprir. Então a pessoa se sentia mal quando ela não cumpria sua palavra. Mentia, né? Não vou nem falar nada. Furtar, adulterar e homicídio sobre homicídio. Olha só, você está lendo para nós o jornal de hoje, irmãos. Verso 3: Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairá de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Aí vem um dos versículos ícones da palavra de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitou. Olha só, então às vezes a gente pega só um pedaço do versículo, né? Então é muito importante o contexto. Então, vou ler de novo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aí o que mais? Porque tu rejeitaste o conhecimento. Então, não é só falta do conhecimento, também é rejeitar o conhecimento. Os irmãos perceberam? Então, não, deixa eu terminar o versículo aqui. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então, que observação tem aqui? Então, o primeiro ponto, o primeiro erro é faltar o conhecimento. O servo de Deus que não lê Bíblia, o servo de Deus que não estuda a palavra, o servo de Deus que não conhece a palavra do seu Deus, que não conhece nem quer conhecer, ele quer ficar vendo corte no YouTube, na internet, ele quer ficar vendo versículozinho no Instagram. É isso que move a vida dele. É isso pelo qual ele luta. Mas ele não quer se aprofundar. Ele não quer cavar. Ele não quer construir a sua casa, a sua vida espiritual na rocha. Ele não quer cavar dentro da rocha, não. Ele quer que a sua construção, a sua casa fique superficial. Ele quer uma coisa bem superficial. Ele não quer ter esforço. Porque para cavar até encontrar a rocha, para edificar a sua casa em cima, para botar ali o alicerce, é difícil. Dá trabalho. Tem que se renunciar a muita coisa. Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa não quer buscar o conhecimento. E o outro é ter o conhecimento, mas rejeitá-lo. É não praticar aquilo que sabe. É não praticar aquilo que o Senhor ensina na palavra. E pior ainda, inventar. Aí inventa doutrina, inventa mandamento, inventa orientação, inventa revelação, inventa um monte de coisa. Abandona o que está escrito para ficar com aquilo que foi Deus que me revelou. Então, aí está o cerne da destruição do povo. Destruído por quê? Faltou conhecimento, ou seja, não buscou, não quis saber, foi omisso, não se interessou, e o outro também porque tinha o conhecimento, buscou, se interessou, mas não praticou. Continuando, verso 7. Como eles se multiplicam, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele. Tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos. E lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o moço
tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e ele se corrompe, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho do arco do bombeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos, como as prostitutas, se desviam e como as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. O povo que não tem entendimento será transtornado. Fruto aqui de cima. Então eu não tenho entendimento por quê? Primeiro, porque eu não busquei, porque me faltou o conhecimento, e também, ou porque que eu fiz? Rejeitei o conhecimento. Aí o que acontece? Transtorno. 15. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado de Judá. Não venhas a Gilgal, e não subais a Bet-Ave, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora, Senhor, os apacentará como um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. A sua bebida se foi. Eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha dos seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas. E envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Queridos, só esse panorama inicial aqui, esses 4 capítulos de Oséias, né, falando do jornal, né, atualizado, isso chama muita atenção para nós. Agora, é muito importante, irmãos, é muito importante aqui entendermos. Deus está direcionando isso ao seu povo. Ele está direcionando isso para mim. Tá bom? Essa palavra também é para que eu possa refletir. Como está a minha vida? Como são os meus interesses? As minhas prioridades? O meu relacionamento com Deus? Será que eu estou me comportando como igreja? Como uma noiva fiel, grata, submissa ao esposo, né, ao noivo? Será que eu estou me comportando assim? Então, a importância da palavra de Deus para nós é essa. Nos trazer a reflexão primeiro, como está a minha vida? Minha vida, como está? Para quê, irmãos? Simplesmente, se nós estivermos errados, que nós nos acertemos. Pronto, acabou. É isso que Deus quer. Ele quer nos trazer de volta para o eixo, conforme falamos. Ele quer nos trazer de volta para o trilho. Por quê? Porque ele tem uma bênção, ele tem promessas para nós, para aqueles que estão no trilho, para aqueles que estão no eixo. Amém? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Né? Vamos agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos comigo para a gente orar. Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, Senhor, e também pela tua exortação, que tanto tem aberto os nossos olhos, tem nos feito enxergar a importância que temos, Senhor, em ser seus servos, em obedecer, buscarmos o entendimento e não o rejeitarmos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela tua misericórdia, pelo teu amor, que nos confronta, Senhor. Nós assim oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua congregação, a sua saúde, o seu trabalho, que em tudo na nossa vida, o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo vídeo do amor.